A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, a 104ª edição do nosso programa sobre cinema brasileiro. Eu sou o Lucas Borges, não tenho a companhia de Paulo Silva Júnior hoje, ele está em Paraty curtindo a Flip. Não tenho também a presença de Murilo Costa, que está no Rio Grande do Norte, se não me engano. Mas tenho comigo o Leandro e a mim, nos trabalhos técnicos. E tem uma convidada que esteve aqui com o Leandro e a mim na semana passada, nos estúdios da Central 3, para falar de um filmaço que em breve estará nas salas de cinema do Brasil, Animal Cordial. Comigo, Gabriela Amaral Almeida. Muito obrigado, Gabriela, por estar aqui novamente. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado e parabéns pelo seu novo filme, que vai dar o que falar. Espero que faça muito sucesso, que muita gente assista no cinema. Ah, legal. E, bom, ninguém melhor do que você para apresentar o filme, então eu já vou te pedir de cara para falar um pouquinho sobre o Animal Cordial, esse filme que estreia em 9 de agosto nos cinemas do Brasil. O Animal Cordial é um slasher, né, que é um subgênero do horror caracterizado pela existência de morte de grafismo, de violência, e ele é uma história que se passa dentro de um restaurante onde clientes, donos e funcionários acabam presos depois que esse restaurante é assaltado no fim de uma jornada. Então, basicamente, essa é a linha de história e o gênero é um slasher. Se vê muita violência gráfica, né, no filme. E você não só é diretora, como é roteirista desse filme e de muitos outros filmes, curtas, né? Os seus curtas são dirigidos e roteirizados por você também. E você começa, esse é o seu primeiro longa, e você começa já com um baita elenco, né? Tem Irandir Santos, tem Murilo Benício, tem Camila Morgado. Como foi essa experiência de estrear em um longa-metragem já com todas essas feras? Eu tenho uma parceria artística muito bacana com o Rodrigo Teixeira, que é o produtor da RT Features. E eu marquei uma reunião com ele para apresentar a sinopse do animal, e ele gostou tanto que ele começou a pensar elenco para os personagens que estavam levantados e que iam sendo levantados. Então, quando ele leu essa sinopse, uma sinopse mais trabalhada, ele falou: Gabriela, isso aqui é o Murilo Benício. E aí, desde então, eu acho o Murilo um grande ator. Eu passei a escrever o roteiro com o Murilo em mente, né? Idem para o Irandir Santos. O Irandir partiu de um convite meu, a gente queria trabalhar há muito tempo. Eu conheci o Irandir num festival de curtas de Tiradentes e a nossa identificação foi instantânea. Ele é incrível e está incrível no filme também, né? E a gente sempre falou: Irandir, vamos trabalhar junto um dia, vamos. Então, foi um presente, o sim dele. Mas isso foi uma combinação muito fértil entre o meu processo de criação e o processo de criação do Rodrigo, e uma prova de como o produtor é importante no processo de um filme, né? Não é importante criativamente. Então ele vai levantando nomes que vão me alimentando no processo de escrita. Isso foi muito legal. Sim. E o Irandira, que está em tantos filmes geniais, né, brasileiros nos últimos anos, engraçado que ele faz um personagem feminino também no Tatuagem, né, do Wilton Lacerda, mas agora é um personagem completamente diferente, né, também um homossexual, etc., mas uma outra persona, né, incrível. Eu acho que o Irandir entra no elenco como um personagem dual. Ele é tanto homem quanto mulher. Sim. Ele é um trans. Sim. Mais do que... Então ele reúne diversas características humanas, sempre fugindo do estereótipo, mas a humanidade desses gêneros circulam no corpo desse personagem. Sim. É muito bonito de ver o Irandir acessando essas humanidades, né? E o Murilo, outro ator que tem uma carreira bem prolífica, para muita gente é o grande papel dele no cinema, né? Eu fico muito feliz. Fico muito feliz por isso. Eu acho o Murilo extraordinário, assim. Sim. Desde o primeiro café que eu tive com o Murilo para apresentar a sinopse também e apresentar o que eu pensava do personagem dele. Nesse momento a gente já deu um clique, já deu match, né? Já combinou ali a vontade de contar a história, a vontade de contribuir, de trocar. Que ele é um ator muito aberto, muito disponível.
Então, foi uma parceria feliz. Sim. E todos esses grandes atores, eles foram dirigidos por apenas 20 dias? Teve um tempo bem curto de gravação? 20 dias de gravação. Só que, por conta disso, essa gravação aconteceu de forma cronológica, o que não acontece muito em cinema, né? Para preservar essa integridade de emoções. E 1 mês prévio de ensaio. Então, eu tive acesso a esses atores em laboratórios, propondo laboratório de cozinha, por Irandi. A gente conviveu muito com a comunidade LGBT, com algumas travestis. Acho que cada personagem do filme teve um cuidado especial, como se ele fosse o protagonista Porque eu acredito muito nisso, eu não acredito em secundário para o trabalho do ator. O ator ele tem que receber um personagem que é completo e complexo. Sim. O que vai mudar na narração é para onde minha câmera aponta. Isso que vai definir o protagonismo, e não no ator, né? Sim. Então, foi um processo muito rico que eu fiz em parceria com o René Guerra, que é um diretor de cinema e dramaturgo também. E eles super colaborativos também, né? Como elenco e individualmente também. Sim. Chama muita atenção mesmo a complexidade dos personagens, né? Todos os personagens envolvidos ali na trama. E como você domina muito bem o gênero, né? Que é um gênero que te agrada bastante. Gosto muito. E aí é interessantíssimo você descobrir que você, por exemplo, você é mestrando em livros e filmes de terror, né? Sim. Mestra, né? Já aprovou a tese, defendeu e aprovou, né? Há muito tempo atrás, em outra encarnação. Sim. E no que te ajuda, o que contribui para você ter esse domínio do roteiro, ter esse conhecimento da literatura e estar dirigindo ao mesmo tempo? Tá, eu acho que as coisas que a gente vive na vida e estuda na vida vão para algum lugar que não é que a gente tenha que instrumentalizar o uso dessas coisas, né? Elas estão aí. Por exemplo, para o animal, sempre me perguntam, quais foram suas referências para o animal? Eu digo uma vida inteira, porque que eu tento não escolher referências específicas, porque isso, de alguma forma, é perigoso, porque acaba me afastando de buscar as referências que os próprios personagens podem me dar. E esse mergulho é muito mais desafiador e muito mais desconhecido, e isso traz mais adrenalina para mim, né? Isso em todas as áreas, tanto na fotografia com a Bárbara Álvares, quanto na direção de arte com o Denis. A gente procura entender o que tem no subtexto das cenas, para ir traduzindo esse subtexto em imagem, em som, em trilha sonora, e buscando, no mínimo, citar alguma coisa como exemplo, né? Para exemplificar o que a gente quer fazer. E nisso a gente tem muitos ganhos e muitas surpresas. Agora, inconscientemente tá tudo lá, tá? O Hitchcock tá lá, o Giallo italiano tá lá, o Dario Argento tá lá, o Mário Bava tá lá, o Lucio Fulci tá lá. Então, e aí você me pergunta do mestrado, né? Eu estudei Stephen King no mestrado. Sim. Então, lá em 2000... Tem o quê de Misery, o animal eu não sei dizer, será que tem? O mesmo cenário, as pessoas presas. Mas aí teria a ver com tantos também, com Cães de Aluguel. Vários, eu acho que sim, eu acho que a gente absorve isso e isso vem à tona no momento de você criar. Você não está inventando a roda. Isso está lá em algum lugar, mas não de forma consciente. Eu acho mais espontâneo, se é que eu posso usar essa palavra. Sim. É difícil essa pergunta sobre a literatura, porque na semana passada a gente conversou com o Heitor Dália, né, por telefone, sobre Tungstênio, que é um filme adaptado de um HQ, e ele disse exatamente isso, que ele está sempre buscando referências da literatura, né? O Cheiro do Ralo veio disso, enfim, A Deriva, e os personagens também dos filmes dele tem sempre algo com a literatura, e me parece que é até uma vantagem, eu acho, né? Do cineasta que tem esse domínio, né? Que domina essa... Eu leio muito livro pulp, leio muito livro de gênero, muito livro que não é cânone literário. Sim. É uma coisa que me agrada muito ler desde muito cedo. E leio a ponto de esquecer título, de esquecer, sabe? Eles estão em fluxo constante na minha internalidade. Sim. Por isso que eu te digo... Tornaram parte de você. Tornaram, porque você vai lendo, né? Se torna um hábito cotidiano. Sim. Como beber água. E aí você não fica também tão ligado à referência com uma vontade de reproduzir aquilo no seu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que eu
que eu aprendi que é muito saudável. Então, Sim. você lê, você se deixa atravessar pela obra, mas não é uma apropriação da forma dessa obra, até porque ela já existe. Então... Você usa aquela influência, às vezes, sem saber. Sem saber, mas ela tá lá. Sim. Isso sim. Sim. E a sua carreira é bem longa em curtas, premiados, curtas, né? Tem o Terno, A Mão que Afaga, Uma Primavera. Eu não consegui ver a estátua, não tá nem no Vimeo, nem o no estátua YouTube. ele ainda não tá disponível, eu posso te mandar o link depois. Gostaria de porque ele é exclusividade de um canal e a gente ainda tá com esse contrato, mas ele é... Eu posso te mandar. Sim, e uma carreira bem premiada, de curtas muito interessantes também. Você veio traçando com calma essa sua filmografia e agora desabrochou o longa? Menino, calma não é uma coisa que eu usaria, não. Eu nunca... Não existe um plano prévio. Existe uma vontade muito grande de comunicar e de falar de alguns assuntos, mas não uma coisa... Pink cérebro, vou dominar o mundo. É uma coisa que vai atravessando os momentos pelos quais eu estou passando. Isso, aquele personagem vai para esse ou para aquele lugar por conta de como eu naquele momento consigo acessar também minhas questões internas. Então, eu acho que a coisa que me impulsiona a fazer é uma vontade muito grande de me comunicar sobre assuntos que eu acho que as pessoas no cotidiano evitam. Né? E ver como é que é isso na pele dos personagens, ver como é que... Porque o texto narrativo tem isso, né? Tem uma coisa lúdica e uma coisa de convocar a brincadeira, no sentido, tô te convocando a ver um filme de suspense, eu quero que você tente adivinhar o que vai acontecer antes ou depois. Então, esse acordo, né, fiduciário do espectador com a obra, com a tela ou com a literatura do romance, isso me instiga muito. É uma maneira de comunicação que eu acho divertida, como planejar um caça ao tesouro, sabe? Eu acho que o gênero me pega nesse lugar. Tipo, eu tô promovendo umas regras aqui para vocês brincarem, vamos ver se funciona. Sim. Então, acho que é meio por aí. É uma carreira que se desenha pela vontade de comunicação, de abordar os temas que me são caros de que maneira? Ou eu não sei responder, são questões humanas que eu não sei responder, então eu quero encenar para ver se me dá alguma luz, para continuar vivendo. Ou questões que eu gostaria, ou filmes que eu gostaria de ver e nunca vi. Então, o Animal, por exemplo, impulso criativo mesmo poxa, quero ver um slasher onde o sexo não seja punido, onde o corpo feminino não seja punido. Quero ver isso, não destratando os slashers que já existem, né? Mas eu quero ver esse ponto de vista também. Sim. Interessante que eu li você falando a respeito do gênero, do terror, que o gênero, ele retrata traumas, medos, enfim, problemas justamente do meio e do momento que a gente está vivendo, né? E o Animal Cordial tem bastante disso também. Né? É verdade. Tem. Agora, sobre traçar uma carreira, ter tudo planejado, tanto não é assim que o Animal Cordial não era para ter sido seu primeiro longa, né? Isso, olha que doidice. Meu primeiro longa era para ter sido o que foi o que é o segundo hoje, que é A Sombra do Pai. Porque o que acontece é que o Sombra do Pai é totalmente financiado por editais públicos, e esse dinheiro tardou a sair, né? Pela Ancine, pela FAPESB. E com esse atraso, eu estava com muita vontade de filmar. E aí me veio a ideia, juntamente com a Luana Demange, que é coautora do argumento, para o argumento do Animal Cordial. E quando eu apresento ao Rodrigo Teixeira, é ele que bota bota lenha na fogueira, né? Que ele fala, se você conseguir desenvolver um roteiro profundo em 4 meses, a gente entra em produção. E aí, para quem tá com tanta vontade de expandir a forma de narrar, porque o que eu acho você tem histórias que cabem em curtas, você tem histórias que cabem em longa, né? E eu já tava as histórias já estavam querendo se expandir mais. Então foi isso, era para ser, tá vendo? Era para ser o segundo Animal Cordial e acabou sendo o primeiro. Sim. Mas em breve o seu segundo longa vai estar por aí também. Já querendo antecipar, né? O primeiro nem tá em cartaz, eu quero falar do segundo. Mas tá em finalização e provavelmente esse ano estreia em algum festival que tá por vir. Então esperar um pouquinho. Mas falando mais de Animal Cordial, você estava contando sobre os seus curtas, né? Sobre o processo de criação. E vendo
Agora, qual foi, hein? A Mão que Afaga. Uhum. A Luciana Paz também está nesse filme, né? Sim. E que é um personagem também bastante instigante, muito interessante do Animal Cordial, né? E uma revelação, aí mais uma, né? Do cinema nacional. O personagem da Luciana no Na Mão que Afaga, de certa forma, era algo que estava se desenvolvendo para chegar no que veio o Animal Cordial, ou não necessariamente? Não, definitivamente. Porque quando eu filmei o Mão que Afaga, o Animal Cordial ele surge em 2015. Especificamente de um fato real. Eu estava com essa amiga minha, que é a coautora do argumento, num restaurante que a gente frequentava e soubemos que esse restaurante havia sido assaltado na semana anterior, no horário do almoço, inclusive. E aí a gente começou a se questionar no meio daquela loucura toda, né? O ódio à presidente Dilma Rousseff, o Brasil estava no pré-golpe, na época do pré-impeachment, e a gente começou a se questionar como é que o medo era vendido nessa sociedade, né? Como é que os lugares que prometiam segurança cobravam por isso, e segurança... o medo no Brasil estava relacionado a quê? Ao medo é um medo de classe. Não é um medo do humano. Você pressupõe que a classe inferior é uma classe violenta, é uma classe perigosa. Então, fazendo essas perguntas, que são perguntas corriqueiras e banais, a gente começou a imaginar uma história, né, que desse conta de tocar nesses temas, né? Sim. Acho que foi isso. E a Luciana que vai estar também no seu próximo filme, né? A Lu tá... Acho que a Lu vai me acompanhar pro resto da vida. Que bacana. Ela tá num papel importante no Sombra do Pai, sim. Vocês conheceram do teatro ainda? Do teatro. Eu fui vê-la numa peça infantil, onde ela ia muito, muito fácil do cômico. Tem um trabalho de corpo dela que eu acho brilhante. E ela vai do cômico ao drama, assim, num estalar de dedos. É uma coisa muito bonita de ver, né? Sim. Ela tá fazendo algo mais, além dos trabalhos com você no cinema? A Lu tá fazendo muita coisa. Ela é da Hiato, da companhia Hiato, que é uma companhia de teatro aqui. Ela tava em cartaz recentemente com Odisseia, que é a peça mais recente da Hiato, que estreou na Grécia. A Lu não para, né? E na nova novela da Globo, né? Bacana, que legal. Não para, é um negócio. E você já fez trabalhos para a Globo como roteirista também, além dos curtas? Não fiz, gente. Isso me ajudem a resolver. O IMDb fundiu o histórico de uma Gabriela Amaral Almeida que fez esses trabalhos. Entendi. Eu já escrevi para o IMDb umas 20 vezes. A pessoa tem exatamente o mesmo nome. Exatamente o mesmo nome, só que é só roteirista. E ela é roteirista dos programas que eu não fiz, da Globo, dos filmes da Xuxa, que estão lá no meu... Então, sempre tenho que esclarecer isso, né? Que coisa, hein? Então, são os curtas... São os curtas, o longa, quando eu era Vivo do Marco, né? Que eu escrevi. Tudo que for bizarro, fui eu que fiz. O resto esquece. É simples. Assim, o que é bizarro é meu. O que não é bizarro... não atende, então, o pedido, olha só. Já pedi muitas vezes, eu não sei mais o que fazer. É verdade, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não, outro dia me escreveram um ator carioca falando: Gabriela, e aquela novela, eu queria muito fazer um teste. Não sou eu. Que coisa, hein? Outro aspecto interessantíssimo e parece ser muito bem pensado do seu filme é a trilha sonora também. Feita pelo Rafael Cavalcante, que inclusive é seu esposo, né? Conta pra gente como é esse processo de produção da trilha, enfim, como vocês chegaram nesse resultado tão interessante. É um processo muito legal e muito integrado, porque o Rafael acompanha a escrita do roteiro desde a primeira versão. E eu acho que desde a primeira versão ele vai captando ali quais são os elementos sonoros que podem contribuir com o que o roteiro parece pedir. O que a gente tem no Animal Cordial é um espaço social controlado e muito falso, né? Todas aquelas regras, etiquetas, o modo de se vir, o vinho que vai com não sei o que, aquilo é muito falso. Então o Rafael ele teve uma ideia de levar esse falso também para a produção musical, que é o uso de sintetizador, muito mais do que chegar, ambientar o filme nos anos 80, 90, que também é uma possibilidade do uso de sintetizador. O que tinha na cabeça dele era que o personagem que cuida desse restaurante é um personagem bastante equivocado e não autêntico, né? Ele vive
Então, o fato dele não escolher instrumentos orgânicos, não escolher isso e ir pro sintetizador tem a ver com isso, né? E aí ele trabalha algumas músicas de cena, ele faz antes da filmagem, pra gente ter a música certa pra usar nas cenas. Tem 2 músicas de cena, especificamente. E a trilha sonora ele compõe junto com a montagem. Então é um trabalho bastante específico, porque o músico geralmente chega depois da montagem, né? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, porque... tem momentos que o Rafa ele traz propostas que mudam inclusive a montagem, ou alargam um plano ou diminuem um plano. E é muito bom não trabalhar com temp music, né, que são músicas temporárias, porque a memória da gente é muito sugestionável. Então é muito fácil da gente se acostumar com a música temporária e depois não conseguir se desfazer dela, né? E acabar pedindo que o músico simule aquela música. Então o trabalho fica todo mais pobre, né? Todo menos interessante. Você conhece ou se lembra de algum outro filme que tenha sido gravado de forma tão íntima e tão próxima, assim? Eu acho que o Lynch trabalha assim com o Badalamenti. Ele trabalha desde construção de personagem com o Badalamenti. Eu me lembro de Twin Peaks, de ver um vídeo sobre o Lynch explicando quem era Laura Palmer, antes mesmo de como é que ele tinha que criar um tema musical para um interior sombrio da Laura Palmer. E é mais ou menos assim que eu gosto de trabalhar. Tem alguns realizadores que fazem isso. Mas são muito poucos, né? Sim. Coincidência ou não, a sensação de estranhamento, assim, é bem parecida, tanto no Twin Peaks como no Animal Cordial. E tá casado, né? Não parece que a música foi colada. Sim, né? É uma coisa só, E né? isso é uma coisa que é de processo mesmo. Sim. Voltando pro Rodrigo Teixeira, que você tinha citado no começo do programa, talvez o produtor mais badalado, né, brasileiro, do momento, fez A Bruxa, fez O Silêncio do Céu, tá fazendo outras coisas além de terror, né? O Severina, que é maravilhoso, Me Chame Pelo Seu Nome também. Como é trabalhar com uma pessoa do porte do Rodrigo? Você disse que já abre muitas portas e facilita muito, né? Na questão do elenco. O que mais ele traz para... Rodrigo é fã de filme de gênero. E isso é uma coisa muito rara aqui no Brasil. Então ele respeita muito o tempo do roteiro, ele respeita muito a dificuldade que é construir uma cena que funcione na chave do gênero, ou seja, que funcione, que mova animicamente o espectador. Só isso eu acho já um ganho, e tanto. Então, além de ele vibra pelos filmes, ele tem uma coisa, assim, uma energia, uma vontade de que os filmes sejam feitos e uma empolgação que contamina, né? Sim. Porque levantar um filme não é uma coisa fácil, assim. Eu considero, por exemplo, 3 anos para fazer um animal muito pouco tempo. É um tempo que se gasta, né, para fazer um filme. Então, você precisa estar sempre sendo alimentado por essa pessoa que tá lá, vai, continua. Sim. E eu acho que o papel dele, esse papel dele é muito bem... Ele desempenha muito bem. Sim. E é ótimo que ele esteja participando desses projetos, né, em Hollywood. Muito bom. E esteja, né, muito do bom. lado de diretores brasileiros ainda. Como você conheceu o Rodrigo? Então, quando o Marco Dutra me chamou para coescrever Quando Era Vivo. Então, foi aí que eu conheci o Rodrigo. E aí, mais tarde, eu participei do Laboratório Sundance de Roteiro e Direção. E o Rodrigo tem uma ligação com o Sundance muito forte. Então, aí nossa relação aprofundou mais, né? Sim. De vontade de colaboração, vontade de fazer filmes, enfim. A gente já pode falar, Gabriela, de uma nova onda, de uma nova era do cinema de terror brasileiro? Já dá pra... Eu acho que sim, viu? Acho que tem uma nova leva de filmes e de autores que estão interessados em mergulhar na nossa realidade e tirar daí marcas que podem ajudar a construir a mitologia do gênero da gente, né? Sim. Não é mais a vontade de fazer um filme como um filme americano, que eu já acho fenomenal. Não é que a gente tenha que descartar, pelo contrário, né? A maior parte das minhas influências cinematográficas são filmes norte-americanos. O cinema narrativo norte-americano é muito forte, mas assim, o que se narra e a problematização que se faz em cima dos medos, eles partem do reconhecimento de que a gente vive aqui entre monstros também. Sim. A gente tem nossas deformidades, a gente tem
nossas questões, e isso são um combustível muito poderoso pro cinema de horror feito aqui. Então eu acho que os realizadores que me interessam e que estão fazendo filme de horror estão muito atentos a isso. Sim. E é muito animador ver. Eu me lembrei aqui de alguns filmes sobre os quais a gente falou no programa, que eu assisti. O Mate-me, por Favor, da Anita Rocha. As Boas Maneiras, que foi recentemente lançado, né, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. O próprio Quando Eu Era Vivo. Tem mais algum diretor, algum filme que te chamou a atenção? Tem o Denison Ramalho, que acabou de fazer um filme que ainda não estreou aqui, que é o diretor de um curta chamado Ninjas, que é um curta muito interessante. E lançou esse, eu sei o título em inglês, é The Night Shifter. Você sabe o título do filme do Denison? Então, acabou de estrear agora no Fantasia. Sim. The Night Shifter é um filme brasileiro, embora eu esteja falando o título em inglês, e foi premiado. Então, é um diretor que me interessa bastante. Acho que o próprio Kleber Mendonça Filho também usa elementos... você enxerga isso também? Sim, elementos de tensão, elementos de ameaça, né, da vida pacata e segura do cidadão de classe média. Então tem sempre uma ameaça que está ali caminhando, que tá ali caminhando pertinho de signos de horror e tal. E tem uma galera fazendo curta-metragem de gênero. Sim. Assim, se imaginar que todos esses diretores um dia querem fazer um longa, a gente vai ter uma explosão de longa de gênero. Sim. Bem breve. Que ótimo. Que ótimo. E acho que tem um pouco a ver com a maturidade também, né? Do cinema brasileiro, desde a retomada, enfim. Né? Acho que sim. Não ter medo, por exemplo, de... estou fazendo filme de gênero, estou sendo americanizado. Que não é muito bem por aí, né? O gênero, ele é... Primeiro que ele não é um privilégio do cinema americano. Ele é um elemento narrativo que ajuda a gente a construir o que a gente chama de horizonte de expectativa. Então, se eu te chamo para um filme e denomino esse filme slasher, você tem algumas marcas de reconhecimento desse cinema para os quais você já vai estar mais ou menos preparado. E com essa preparação você vai interagir com o filme. É para isso que funciona. Tanto para o espectador quanto para o escritor que está escrevendo, né? Estou lidando aqui com antecipação. Olha os elementos. Estou antecipando essa informação para lá na frente essa informação mudar. Eu estou trabalhando com a ameaça de morte desse personagem. Sim. E com isso eu estou preciso acessar no espectador o medo, a tensão, a suspensão, né? Que é o suspense. Então, eu acho que os gêneros, todos, não só o horror, tá? Eu acho que todos, comédia, eles trabalham com a vontade de se comunicar no nível lúdico, não mental somente, mas no nível anímico com o espectador. Então, ele serve muito, e eu acho que a nova geração de diretores e escritores, eles estão atentos a isso. Né? Já não é uma questão ideológica fazer um filme de gênero. A gente não está imitando o cinema norte-americano. Né? A gente não está se rendendo, a gente não está abrindo mão. Não, pelo contrário, a gente está comendo esse cinema e entendendo. Exatamente, entendendo como é que a gente pode criar os personagens nossos e próprios. Basta observar o horror japonês é uma coisa, o horror americano tem outros códigos, o horror coreano agora, que são outros códigos, então eu acho um ganho. Eu acho que o cinema de gênero permite você organizar muitas camadas de informação, né? Sim. Agora, um problema que a gente imaginava que fosse do cinema brasileiro, né? Enfim, que é da distribuição e da falta de público, parece que o cinema de gênero brasileiro também sofre com esses mesmos problemas, né? Agora, como... Você tem alguma ideia de como combater isso? Porque é isso, o cinema de terror, no senso comum da sociedade, está muito ligado à produção norte-americana. Então, se você vai para um filme de terror querendo ver o medo de uma outra sociedade, você não, aquilo não vai encaixar com o que o cineasta brasileiro está fazendo. Né? Não vai, porque são outros códigos. Então, como é um negócio... A expectativa falando novamente, a expectativa desse espectador é que o filme tenha, sei lá, uma babysitter,
um porão, as mesmas elementos culturais, as mesmas marcas, exato, porque a gente está muito acostumado a ver. Sim. Muito. E sem se questionar, sabe? Aquilo é o cinema de... É como se aquilo fosse uma realidade em tela. Sim. Isso é o cinema de horror. Aquilo ali que já não tem essa saturação, que já não tem os twists hiper bem marcados. Então, isso é ruim. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? A gente ainda não tem um representante de filme de gênero para dar uma sustentação pro que vem. Sim, né? bacana. É. Animal Cordial, então, 9 de agosto, nos cinemas do Brasil. 7 cidades, não é isso? 7 capitais. 7 capitais, quais são? São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre. Paulo está nos ajudando aqui. Salvador, Recife e Fortaleza. Muito obrigado, Paula, Obrigada, assessora. Paula. E 30 salas, mais ou menos, né, pelo 30 Brasil. salas, E você me dizia antes do programa que, ainda que seja um privilégio, né, seja uma experiência completamente diferente assistir ao filme no cinema, você não está criando muitas expectativas quanto a público, enfim, não está... Sabe por quê? Porque eu não tenho parâmetro. Eu vejo muitos filmes excelentes e abandonados nas salas. Então, a minha expectativa interna e não ligada à realidade é que todos vão ver o Animal Cordial. Sim. Mas, assim, eu não sei eu não sei como é que é o mercado. Eu não sei como isso se regula. Eu realmente não... Então, tô bastante curiosa. Gostaria muito que as pessoas fossem ver, tivessem essa experiência sensorial, porque eu acho que o cinema de gênero oferece isso. É uma experiência sensorial e essas camadas todas de significação podem ser acessadas depois. Mas nesse nível da narrativa eu acho muito bacana, sabe? De ver reagindo e com medo e virando a cara e gritando. Isso é muito, muito prazeroso, né? Pra quem faz. É tipo, sabe, você caiu na minha brincadeira, né? Sim. Eu torço muito para que o Animal Cordial seja esse filme de terror brasileiro que vai trazer todos os outros aí na esteira. E olha, enfim, que tem bastante gente. Eu acho que nos próximos anos vão surgir coisas muito legais. Sim, eu torço muito e acho que o elenco de peso pode ser talvez, né, um chamariz para as pessoas se surpreenderem com esse excelente filme. Tomara, a gente vão ver o medo da gente nas telas de cinema. Isso aí, vamos ouvir um pedacinho do trailer então, de Animal Cordial, e depois a gente passa por algumas notícias do cinema brasileiro. Com licença, mais alguma coisa? Acho que não. Chegou o cliente. É mesa pra quantos? 2. A gente já desligou o forno, Inácio. Já guardou quase tudo. Fora que já tá na nossa hora, né? Eu acho que eles não vão demorar. Gente, vamos só mais essa. Deixa ele comigo, que de hoje ele não passa, não. Não dá mais pros meninos ficarem presos aqui até tão tarde, não dá. A gente vai se acertar. Espera na cozinha. Eu vou esperar aqui. Passa tudo! Passa tudo! Vai! Vamos! Passa a grana do caixa do copo! Bora! Baixa a cabeça! Passa a porra do dinheiro! Que ninguém tá de brincadeira aqui, tio! O que é que tá acontecendo aqui? Quanto tempo leva pra polícia chegar? Agora a gente precisa de um plano. Socorro! Alguém! Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui. Qual a última coisa que tu queria fazer? Não consigo pensar em nada. Ele não tá com pressa. Você não é um homem pra me matar. Você já viu muita coisa maluca nessa vida, mas isso daqui... Vai dar tudo certo. Sabe quando a gente percebe que tá pronto? Você sabe como é que isso vai acabar? Eu sei. Vamos às notícias, então, com 15 indicações. Bingo, o Rei das Manhãs, é o mais forte concorrente do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018, cuja cerimônia acontece no dia 18 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio. O Bingo está concorrendo nas principais categorias, aí, melhor filme, direção para Daniel Rezende, atriz Leandra Leal, ator Vladimir Brista, atriz coadjuvante Ana Lúcia Torre e ator coadjuvante Augusto Madeira. Na lista de mais indicados estão também A Glória e a Graça, de Flávio Tambellini, e Como Nossos Pais, da Laís Bodansky.
Os vencedores vão ser escolhidos por meio de uma segunda rodada de votação dos integrantes da academia, combinada a votação popular nas categorias longa de ficção, longa de documentário e longa estrangeiro. Esse ano, a academia homenageia a atriz Fernanda Montenegro, que comemora 75 anos de carreira. Algum favorito dessa lista aqui que eu citei, Gabriel? Na sua opinião? Vou ficar isenta de comentar. Torço para todos. Tudo bem, justo. Em comemoração aos 15 anos de produções originais realizadas na América Latina, a HBO anuncia o lançamento de 15 novos títulos. As séries e documentários da HBO serão produzidas no Brasil, abordando questões sobre música, ícones femininos, economia, política, imigração, arquitetura e violência. A representatividade feminina será um dos assuntos, retratados nos próximos lançamentos, com séries como Berta Lutz, sobre uma diplomata que foi essencial para a menção à igualdade de gênero na Carta da ONU, Elas no Singular, criada e dirigida pela Bianca Comparato, dedicada a grandes escritoras brasileiras, e O Elogio da Liberdade, que abordará a luta das mulheres pela liberdade e igualdade, mais uma série aí dentro dessa sessão da representatividade feminina. Bacana, né? Bacaníssimo. Estamos precisando. Sim. E, inclusive, de uns tempos para cá, os canais estrangeiros, canais a cabo, né, presentes no Brasil, têm, por lei, né, têm sido obrigados a produzir muito mais conteúdo nacional, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo, isso é ótimo. E, se não me engano, também estão vindo a Hulu e a Amazon, né? Sim, a Hulu que faz o The Handmaid's Tale, né? Exato. Sim. Tá vindo pro Brasil? Eu não sabia. Tá vindo. Ah, que ótimo. Estão que se bom. aproximando. Você gosta de The Handmaid's Tale, Gabriel? Eu gostei muito da primeira temporada. A segunda eu acho um pouquinho sádica. Sim, sim. Por conta da... Acho que não tem muito... Eu abandonei no meio. Uhum. Mas eu sinto um sadismo nela que não me interessa muito. Sim. Que é levar esse personagem cada vez a uma situação de extremo, mas também sem um contraponto. Então isso me incomoda um pouco. Já não tá no livro também da Margaret Atwood, né? Atwood, A segunda temporada já... Não, já é a continuidade do programa, né? E anunciaram a terceira e a quarta, né, inclusive. Vixe. Vamos ver no que vai dar. E começou ontem, para quem tá ouvindo o programa nessa quinta-feira, começou no dia 25 de julho o Festival de Cinema Latino-Americano aqui em São Paulo, com sessões previstas para o Memorial da América Latina, onde aconteceu a abertura com o novo filme do Jefferson D, Correndo Atrás. Vai ter sessão também no Cine Sesc, CCBB, Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. E o festival acontece até 1º de agosto aqui em São Paulo. Grande oportunidade aí para ver 77 filmes de 11 diferentes países da América Latina e do Caribe. A programação vai ter seleção de filmes chilenos, tem uma sessão para crianças, atividades paralelas como debates, oficinas, encontros. E tem 3 longas brasileiros que vão ter a pré-estreia no festival. Um deles é A Mata Negra, e mais um terror, né, do cineasta capixaba Rodrigo Aragão. Rodrigo Aragão, também esqueci do Rodrigo Aragão. Mais um bom nome, né? Sim, sim. O documentário Como Fotografei os Yanomami, do Otávio Cury, e Tunga, O Esquecimento das Paixões, sobre o grande artista plástico brasileiro, dirigido por Miguel de Almeida. Mais uma boa oportunidade aí de se ver bom cinema no Brasil. Na semana passada aconteceu a Mostra de Cinema Paulista no Cine Sesc. Foi, né? Bastante coisa rolando. Apesar dos percalços, dos problemas políticos, né? O cinema sobrevive, né? Gabriela, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Parabéns novamente pelo Animal Cordial. Obrigada também, foi ótima a conversa. E obrigada a vocês que estão ouvindo também. Isso aí, 9 de agosto nos cinemas, assistam. Assistam. Obrigadão, Gabi. Até semana que vem. Um abraço.